A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá, você ouvinte do canal e também da Rádio Web Fraternidade. Que Jesus nos ampare e nos sustente em mais esse programa. Sejam todos bem-vindos. Refletindo com Joana, entra agora no capítulo 2 do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Esse capítulo tem como título Equipamentos Existenciais e nós vamos iniciar dentro desses equipamentos existenciais que Joana traz para nós. O primeiro é o pensamento. Partindo da premissa que o pensamento, segundo a doutrina espírita, é uma expressão do espírito, é um atributo do espírito e não do cérebro, como o próprio Joana começa o capítulo, que os psicólogos organicistas estabelecem que o cérebro, o pensamento é uma excreção do cérebro. E a doutrina nos ensina que o pensamento é um atributo do espírito nesse processo evolutivo que o espírito se encontra, milenar. Nós hoje estamos com um pensamento egocêntrico dentro dessa linha de evolução, mas tivemos pensamentos primitivos no início da nossa constituição como humano, e a evolução segue passando desse primitivismo para um egocentrismo, que ainda hoje as relações egocêntricas que nós encontramos na nossa vida. Então esse pensamento continua evoluindo, diz Joana, até chegar a um pensamento intuitivo, que diminui a racionalidade e passa a ter um pensamento mais extrafísico, um pensamento mais paranormal, mais intuitivo. Mas isso, vamos partir do princípio dessa segunda parte, que estamos realmente nessa segunda evolução aí do pensamento, na segunda etapa, tá bom? E Joana então vem colocando para nós o seguinte: desse modo, depois que nós entendemos que o pensamento não é uma excreção do cérebro, e sim um processo evolutivo do espírito, ela coloca: desse modo, o pensamento não procede do cérebro. Este tem a função orgânica de registrá-lo e, vestindo-o de palavras, externá-lo, como por intermédio da arte nas suas incontáveis expressões. Então, a nossa expressão dos nossos pensamentos vem dos atributos, dos conhecimentos, das vivências, das experiências emocionais, sentimentais, morais do meu espírito encarnado hoje. Então eu sou todo esse contexto, eu sou produto de tudo isso. Então ela coloca mais ainda que o pensamento é essa exteriorização da mente, e a mente está no espírito. Tanto é que quando você desencarna, você leva todo o arcabouço de conhecimento, de sentimento, de tendências, boas ou não, erros, acertos, enfim. Você leva na sua mente não apaga, não é uma memória física que ao desencarnar você apaga tudo que você viveu. Nós temos isso como experiências vividas nas nossas mediúnicas, na comunicabilidade dos espíritos, trazendo isso com muita clareza, com vivências assim riquíssimas de aprendizado. Então ela diz, é a exteriorização da mente, que independe da matéria e por sua vez é originada no espírito. Então, é o que nós estamos colocando. Se a gente partir só do pensamento como cérebro, vai ficar difícil entender as nossas ações, os nossos comportamentos. E Freud, o pai da psicanálise, ele colocou para nós que o pensamento é o rascunho das ações. Então nós estamos rascunhando dentro de nós as nossas ações. Eu achei bem oportuna essa frase de Freud. E Joana prossegue que o espírito possui a faculdade mental, que expressa o pensamento em todas as direções. Então, é no nosso espírito, é no ser pensante que somos, é que está todas as nossas expressões boas ou não boas. Utilizando-se do cérebro humano para comunicar suas ideias
com as demais pessoas. Então só existe a comunicação verbal, falada, né? Porque nós fomos desenvolvendo isso na nossa filogenia, né? Que é a nossa evolução da nossa espécie, e conquistando nas vivências ambientais, nas vivências com outras pessoas, nessa troca de experiência, a nossa evolução espiritual. Então a nossa evolução espiritual passa por isso. E as nossas manifestações hoje, elas são a expressão viva do que eu sou. Muitas vezes a gente fala, não queria falar o que eu falei. Mas se você falou, porque você pensou. Em algum momento isso estava em você. E se nós aprofundarmos um pouco mais hoje, principalmente na psicologia cognitiva comportamental, a cognitiva comportamental ela parte dos princípios que é as crenças centrais, as crenças intermediárias, os pensamentos disfuncionais, os pensamentos intrusivos. Se nós fizermos esse paralelo com o que o Joana está colocando, então, de onde eu trago as minhas crenças, das minhas vivências? Eu posso trazer do meu passado espiritual, que eu acreditei, que eu vivenciei aquilo e trago hoje para ter um processo regenerador de recuperação das atitudes e crenças vividas que me levaram, às vezes, a cometer algumas falhas morais. E dentro desse autodescobrimento, dessa autotransformação, eu preciso ver nos meus procedimentos o que realmente eu sou. E em um outro livro eu trouxe também uma fala aqui muito interessante para a gente entender que para eu acessar essas crenças ou aquilo que o meu espírito traz é nos meus pensamentos, o que eu tenho pensado, o que eu tenho pensado durante o dia, quais são as minhas ações através desses pensamentos. E aí eu vou fazendo esse paralelo e vou crescendo com isso. No livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, também da nossa querida Joana, né, na psicografia do Divaldo, eu recomendo muito esse livro, porque em transtornos mentais, doenças mentais, esse livro é maravilhoso, nos processos obsessivos. E eu fiz um recorte aqui de uma fala que está nesse livro, o seguinte: são múltiplas as manifestações do desequilíbrio mental e emocional, cujas causas estão sempre fixadas no cerne do espírito, por ser o responsável pelos pensamentos, palavras e atos que constituem a existência. Então veja que nós estamos aí nesse processo evolutivo e somos responsáveis por aquilo que nós falamos, por aquilo que fazemos, porque está diretamente ligado no que eu sou, no que eu penso. E finalizando esse programa, quero ler mais uma fala que eu acho muito importante para nós, que eu trouxe. Se aprendermos a direcionar o pensamento para a iluminação espiritual, o idealismo improdutivo converte-se em autoconhecimento. Então, às vezes, eu coloco na minha mente, no meu espírito, um idealismo que muitas vezes não é produtivo. Eu preciso pensar muito nisso, porque muitos de nós trazemos ideias ou aprendizados que precisam hoje ser modificados, ser mudados. Eles não têm a mesma produtividade. É improdutivo hoje para mim. E eu preciso ter essa consciência. Acessar essa consciência é aprender a sentir o que eu penso, como estou pensando. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo programa, Refletindo com Joana. Que Jesus o abençoe e o ampare em sua vida, em seus pensamentos, para que eles cada vez mais recebam de Deus o seu influxo de amor. Muita paz. Obrigado. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação: Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.